Queridos companheiros e companheiras, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Domingo que vem é a comemoração do Dia dos Pais. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão e a nossa homenagem aos pais. Nós temos uma questão no Livro dos Espíritos que fala acerca da missão de ser pai. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Muitas vezes nós banalizamos as nossas tarefas aqui na Terra e não percebemos o quanto nós podemos valorizar esta oportunidade de ser pai. E quando nós falamos em ser pai, nós temos aquele pai convencional que gera uma criança e temos toda a sorte de outros pais que chegam à nossa vida, abraçando esta oportunidade de ajudar os espíritos que são emprestados a nós para encaminharmos. Porque se nós pensarmos bem, na família universal, Deus é nosso Pai. E Ele nos empresta seus filhos na condição de nossos filhos, para que neste primeiro momento que o Espírito reencarna, em que ele se esqueceu das experiências anteriores, ele possa ter um tutor, um orientador, um espírito que já reencarnou há mais tempo, orientando, encaminhando e ajudando para que a tarefa dele aqui no planeta seja um sucesso, que possa realmente realizar aquilo a que veio. Então, por isso que hoje, com base nesta questão do Livro dos Espíritos, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesta reflexão, porque muitas vezes a gente vê só a questão material, de presentes, de homenagens, mas a responsabilidade é muito grande, é muito profunda. E todos os espíritos que abraçam essa oportunidade são colaboradores, são representantes do Pai Maior quando se fazem pais aqui na Terra. Muitos não recebem um filho da própria carne, mas adotam uma criança, adotam um sobrinho, encaminham às vezes até um desconhecido, um vizinho, um amigo da família, um sobrinho, um neto. Então, todas estas pessoas, professores, orientadores, que em algum momento se propõem a ajudar outros espíritos que estão na fase da infância, da juventude, a serem encaminhados, eles estão se colocando como representantes de Deus na face da terra. Então é uma tarefa muito nobre, muito edificante, e que de todas as tarefas que uma pessoa pode realizar na face da terra, seja na área profissional, seja na área afetiva, seja na área do desenvolvimento tecnológico, da ciência, todas essas missões são tarefas importantes para o desenvolvimento do planeta. Mas a tarefa de ser pai é a mais importante que a pessoa pode escolher na vida, pai direto ou indireto. Lembrando também que muitas vezes a gente fala de gravidez que não foi planejada,
né? Que uma criança veio por um acaso. Não existe acaso na lei divina. A gente pensa que não planejou, mas estava previsto no nosso plano reencarnatório, antes da gente reencarnar, até aquela criança que é deixada na nossa porta, como às vezes a gente vê na televisão, alguns casos que parece por acaso a pessoa encontra ou se defronta com aquela situação. Não é acaso, é a oportunidade de abraçar a tarefa de ser pai. E felizes aqueles que abraçam a tarefa que se comprometeram, porque muitas vezes nós planejamos antes de reencarnar muitas coisas e não conseguimos levar a termo. E outras vezes, algumas pessoas, alguns espíritos, se beneficiam da tarefa que a gente deixou de fazer. Aí a gente dá oportunidade para outro. Tem muitas pessoas, um exemplo é Chico Xavier. Chico Xavier, ele veio aqui para a Terra com essa tarefa de divulgação do espiritismo, essa tarefa mediúnica, mas ele fez muito além do que estava previsto. Tanto é que ele deveria ter desencarnado anos antes. E o plano superior, vendo que a tarefa dele estava sendo tão edificante, foi dando moratória para ele para aproveitar aquela encarnação tão feliz, né, tão bem-sucedida. E isso acontece com alguns pais também. Às vezes a pessoa veio para ter 1, 2 filhos, mas ela acaba encaminhando outros espíritos, sobrinhos, netos, enteados, ou então, através da educação, como evangelizador, como professor, como treinador, e vários exemplos que a gente vê por aí. Então, são muitas as oportunidades que nos são dadas. Vamos aproveitar as oportunidades. E dando sequência nessa resposta à questão 582, Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos. Deus colocou o Filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, mais uma vez, a sabedoria divina coloca os espíritos ao reencarnarem. Podem ser nossos inimigos do passado, podem ser pessoas que já cometeram crimes, podem ser pessoas com todos os defeitos, como que a criança nasce inocente, frágil, para sensibilizar. Joana de Ângeles sabiamente nos orienta no livro SOS Família, que o ser humano, de todos os animais, de todos os seres vivos, é o que tem a infância mais prolongada. Porque os outros animais, logo eles já atingem a idade adulta, reprodutiva e seguem a sua tarefa. O ser humano é diferente, ele tem uma infância gradativa, progressiva, justamente para que ele possa, no seu diferencial com os outros animais, que o diferencial é que o ser humano já tem a inteligência contínua, já tem a consciência, não tem lapsos de inteligência como os animais, alguns animais mais evoluídos. Ele tem a inteligência desde o momento que ele nasce, ele já tem, desde antes, né? A partir do momento em que ele se tornou um espírito, um ser humano, ele já é dotado da inteligência, do sentimento e da consciência. Então, Deus nos dá a oportunidade de termos o período da primeira infância, da segunda infância, da puberdade, da adolescência, para depois nós chegarmos na idade adulta.
Por que tudo isso? Para que nesse período o espírito termine sua preparação, que ele já começou lá antes de reencarnar. Aí ele vai consolidar através da educação, e daí a importância da orientação dos pais. O espírito, às vezes, é um espírito endurecido, que precisa de mais disciplina. Às vezes é um espírito mais sensível, porém inseguro, precisa da segurança dos pais. Cada espírito vem com determinado tipo de limitação. Todos nós somos assim, um pouco mais evoluídos numa parte e um pouco menos evoluído em outra parte. Então, cabe ao pai orientar, dar exemplo e procurar entender aquele espírito que está ali sob a sua tutela, para ajudá-lo, para fortalecê-lo, para dar segurança, para dar principalmente através do amor o caminho para ele se tornar um homem ou uma mulher digna, para que ele seja um espírito que, quando chegar o momento da idade adulta, ele possa transformar aquela educação em frutos para ele, para a sua evolução moral, para os que estão ao seu redor e para toda a humanidade. Porque a partir do momento em que os espíritos são bem educados, são bem orientados e deixam aflorar o que há de melhor em si e começam a combater através da educação, da orientação, os vícios que traz do passado, nós estamos fazendo o quê? Transformando o mundo. E hoje nós já temos essa consciência que o planeta Terra está na fase de transição para um planeta de regeneração. Então, mais do que nunca, os pais têm uma tarefa importantíssima na condução desses espíritos. Muitos espíritos estão reencarnando, começaram a reencarnar no final do milênio passado e estão reencarnando agora com muitas tarefas para o planeta, mas eles não são espíritos perfeitos, eles são espíritos muitas vezes já bem evoluídos em algumas facetas da personalidade, mas precisam de orientação, precisam de disciplina e precisam principalmente de amor. O amor que se manifesta no acompanhamento, no diálogo, na comunicação. E ainda, Kardec nos ensina: se um filho vier a sucumbir por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, a tarefa dos pais é muito nobre e muito importante. É conduzir esses espíritos na dosagem certa do amor e da disciplina, né? Da afetividade e da orientação moral, para que eles não sucumbam, porque principalmente quando o espírito vai atravessar a fase da adolescência, se ele estiver bem embasado nesta vida, ele vai superar as dificuldades pessoais. Porque o que acontece? Quando o espírito reencarna, ele se esquece praticamente de tudo o que ele vivenciou nas encarnações anteriores. Aí, durante a infância, alguns psicólogos antigamente, alguns estudiosos, falavam que a criança era como um papel em branco onde você ia escrevendo. Agora nós sabemos que não é bem assim, que ele tem a experiência anterior, tem as experiências positivas e negativas de outras vidas. Então, ele está num momento que ele está esquecido daquele passado e suscetível a novos aprendizados. Por isso que a gente fala assim: nossa, mas meu filho, meu neto é muito inteligente, ele já está se alfabetizando sozinho, já
é pequenininho, já aprendeu a falar, já faz isso, já faz aquilo. Computador, então, celular, mexe, já vem com o chip instalado, né? Que a gente fala essa geração de agora, já vem prontinho, já prepararam lá no plano espiritual toda essa parte tecnológica. E junto com essa parte também, eles receberam lições para ajudar a transformar o planeta, lições de ética, de amor, de compaixão, foram preparados para isso. Só que nós temos que regar essa sementinha, nós temos que adubar, nós temos que preparar para que quando ele chegue na adolescência, que na adolescência é um período muito crítico para o espírito, tem até gente que chama de aborrecente, né? O que acontece na adolescência? Na adolescência, a eclosão hormonal vem à tona. E junto com essa eclosão material, física, vem também o passado vem à tona. Não em lembranças claras, mas em sentimentos e sensações, porque no momento em que começa a acontecer o amadurecimento sexual, todas as experiências vividas no campo emocional, elas vêm à tona. Então é por isso que o adolescente muitas vezes entra em conflito. Por quê? Porque ele tem essa lembrança, não uma lembrança direta, mas ele tem a sensação das experiências vividas, dos conceitos aprendidos com as experiências anteriores, e ele entra em confronto com a experiência atual, com o questionamento do mundo, do nosso planeta Terra, com algumas coisas ainda muito incoerentes, muito desarmonizadas, na própria casa, na própria família, porque os pais são espíritos em evolução também. Então, muitas vezes a gente acaba ensinando uma coisa e fazendo outra, a gente entra em contradição. E é a hora em que o espírito não se conforma com a ordem das coisas. Por quê? Porque é como se fosse um turbilhão, aparece tudo de uma vez. Então, nós temos que ter muita cautela, muita paciência, muito amor e muito esforço. Os pais têm que se esforçar para entender o momento do filho, principalmente nesta hora em que ele está precisando mais do pai. Ele precisa do pai amigo, do pai companheiro, mas principalmente do pai exemplo. O pai que conversa, o pai que está junto, o pai que apoia nas dificuldades, porque todo espírito tem dificuldade. E ajuda a pessoa através da elevação da autoestima do que ele tem de bom, a superar as dificuldades para que ele possa, naquela encarnação, se consolidar um passo evolutivo em relação ao que ele veio. Então, ser pai, como eu já disse anteriormente, é a tarefa mais importante que nós podemos abraçar aqui no planeta Terra. Gravem bem isso daí, este conceito. Ser pai é a tarefa mais importante. Nós podemos evoluir através de várias experiências, mas se a gente conseguir conduzir espíritos do Senhor para o caminho do bem, nós estaremos consolidando o passo maior na nossa evolução espiritual. Então, gente, vamos valorizar as oportunidades. As oportunidades dos filhos de sangue, as oportunidades dos espíritos que vêm procurar o nosso apoio em algum momento da nossa vida. Não precisamos ficar restritos àquele filho que nasceu nos nossos braços. Vamos abraçar a oportunidade de sermos
correspondentes de Deus no planeta Terra, abraçarmos a tarefa de orientação moral dos espíritos que estiverem no nosso caminho. Vamos pensar nisso. A reflexão principal da nossa conversa de hoje é esta: ser pai é a principal tarefa que nós podemos abraçar no nosso estágio evolutivo. Condutores de almas, representantes de Deus no planeta Terra. E agora eu vou lembrar para vocês, porque assim, muitos já conhecem essa historinha, ela é bem conhecida. Quem não conhecer vai ficar conhecendo hoje. É a história do laço de afeto. Uma professora, muito preocupada com o desenvolvimento dos seus alunos, dava aula numa escola de periferia, uma escola bem humilde. E sabia, assim, das dificuldades que essas famílias viviam. Então, na reunião de pais, com muito amor, ela era uma pessoa muito sábia e também muito benevolente, ela conversou com os pais a respeito da necessidade do acompanhamento das crianças e abriu a discussão falando que muitas vezes fica difícil por causa do ritmo dos nossos dias, de termos tempo para ficar com os filhos, de brincar com as crianças, de sair com os adolescentes, de viver momentos em família devido às nossas atribuições profissionais, mas que os pais deveriam se esforçar para conseguir ter esse momento com os filhos de acompanhamento de tarefa, de brincadeira, de um lazer juntos. E vários pais e mães fizeram depoimento, como que eles faziam, das dificuldades que eles enfrentavam. Aí teve um pai que falou o seguinte, que ele saía muito cedo para trabalhar todos os dias e os filhos não tinham acordado ainda. E quando ele voltava, que ele tomava ônibus, trabalhava num lugar distante, as crianças já estavam dormindo. Então, ele só conseguia ter, assim, contato mesmo com os filhos no final de semana. E que aí ele combinou com as crianças que mesmo não conseguindo conversar com elas durante a semana, que isso seria feito mais nos finais de semana, que eles aproveitariam a oportunidade para conversar, para se abraçar, mas mesmo assim, que ele tinha muito carinho, muito amor por eles, e que todas as noites, quando ele chegava do trabalho, ele ia no quarto dos 2 filhos e os beijava. E para eles terem a certeza que ele estivera lá, ele fazia um nó no lençol de cada filho. Então, essa comunicação mostrava para o filho que todas as noites ele tinha sido beijado pelo pai. E isso emocionou muito a professora, porque ela encontrou na simplicidade de um operário a grandiosidade do entendimento da tarefa de ser pai e de estar presente apesar das adversidades. E é esse o nosso desafio, porque nós temos que semear, enquanto nós temos oportunidade, esse vínculo com os nossos filhos e com aqueles que estão no papel dos nossos filhos. Criar liames que nos deem espaço para que depois a gente possa, nos momentos em que ele precisar, ele saber que ele pode contar conosco. Porque todo dia você estava ali dando nó no lençol dele, dando beijo, dando abraço de boa noite. Então, nós podemos fazer sempre mais pelos nossos filhos. E
com esse entendimento da grandiosidade da tarefa de pais, a nossa sugestão e a reflexão da semana é que cada vez mais a gente aproveite essa oportunidade de ser pai presente, de ser pai atuante. Uma vez, uma sexóloga deu a seguinte declaração, que a educação sexual, perguntaram para ela qual era a idade para começar a educação sexual. E ela falou que a educação sexual, ela acontece desde sempre. Quando você acompanha seu filho, quando você brinca com seu filho, quando você ouve o seu filho. Por quê? Porque o jovem, ele não vai ter intimidade para falar de uma experiência ou de um relacionamento que ele tiver tendo, se ele não teve essa confiança para falar que o coleguinha hoje levou um lanche tal, ou aconteceu isso na escola. A partir do momento em que a gente cria espaço para o diálogo, nós estamos trabalhando toda a educação do espírito, seja educação moral, seja educação intelectual, seja educação sexual, porque quando a gente cria intimidade, a gente abre espaço para que a gente possa depois ter a confiança e ter a liberdade de tratar qualquer assunto, sem formalidade, com amor, com compreensão e com receptividade. Então, pais, a tarefa é grande, a tarefa é nobre, é muito bonita. A oportunidade de ser pai é uma oportunidade única na nossa encarnação. Então, todos nós podemos abraçar essa oportunidade. Até as pessoas que não se casaram podem abraçar esta oportunidade. Divaldo Franco, nosso grande médium, ele já adotou quantas crianças e nunca teve um filho de carne, né, de sangue. Então, nós podemos, através de várias formas de atuação, sermos pais. E o nosso mundo carece de pais, pais firmes, conscientes, amorosos, que contribuam com o Pai Celestial na divulgação do bem no planeta Terra. E aí, eu trouxe alguns trechos de uma mensagem de Emmanuel que nos diz o seguinte: os pais também amam, porque a nossa sociedade valoriza muito a mãe, né? Hoje é dia dos pais. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. A vida comunitária na terra de hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus, porque os pais são a figura de Deus no caminho das crianças do planeta. Então, parabéns a todos aqueles que se fazem ou que se farão pais. No dia de hoje, a nossa homenagem sincera. E eu, particularmente, quero agradecer a Deus, que é o nosso Pai Celestial, ao meu pai, que me deu a oportunidade de estar encarnada, ao meu esposo, pai dos meus filhos,
aos evangelizadores, aos coordenadores de estudo, coordenadores de passes, coordenadores aqui do grupo e secretários que envolvem com amor paternal todas as pessoas que aqui chegam. Aos pais que nos honraram com a presença na noite de hoje, a todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, feliz Dia dos Pais, levem essa mensagem de amor e de gratidão aos seus lares, abençoando a todos que se propõem essa tarefa grandiosa. Boa noite a todos.